Bom dia, meu nome é Jane Bandeira e hoje vamos falar sobre o assunto relativo à competência legislativa concorrente da União. Então, o que seria isso? Vamos fazer um apanhado sobre o que deu origem a essas competências, por que estudar isso, qual a importância na Constituição Federal, na formação dos estados, porque é um assunto referente aos entes e formas de governo. E esse é um dos atributos que se tem vários outros, mas esse é o assunto que vamos estudar hoje. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: historicamente, o Brasil teve uma formação centrífuga, de fora para dentro. Ou seja, os territórios, estados e municípios repartidos se juntaram para que o ente maior, que é a União, fizesse essa administração. Então, precisou de ter aquela ideia: como é que você vai administrar tantos pedacinhos, vou dizer assim, entre aspas, tantos territórios? Como é que uma pessoa vai ser capaz de administrar tudo isso sozinha? Quem vai administrar, quem vai criar as leis? Fica meio complicado. Então, teve que fazer uma divisão de poder, digamos, entre aspas, uma delegação de poder, para que fosse possível fazer essa organização. E aí, daí que vem o conceito de competência. Porque a gente vem competência concorrente legislativa da União. Aí a gente pensa, o que seria competência? Competência é aquilo que é atribuído para alguém naquela qualidade possível, conseguir fazer aquele serviço, aquele feito. Muda aí vem aí, o que é competência? A atribuição dada a alguém como qualidade legítima para algum feito. Alguém é competente para alguma função, mas nem todo mundo é para aquela função. Então o Estado vai distribuir as funções de acordo com o que ele acha que é competente para aquilo. É o que acontece nos territórios. Quem vai ser competente para criar as leis estaduais, municipais, da União? Então é isso que a gente fala da competência, se refere a isso. E por que competência legislativa concorrente? Legislar significa criar leis. Logo, se trata de atribuições de criar as leis para cada estado, cada município, entender como vai funcionar a máquina pública. É determinado pela Constituição Federal, né? Quem vai organizar isso? A Constituição Federal. A Constituição Federal vai prever quem que é competente para cada criação de lei, de cada município, de cada estado, do Distrito Federal, inclusive. Porque o Distrito Federal é um ente anômalo. Ele não é nem município, nem estado. Está entre os dois, ele é como se fosse um estado, mas não é, que é atribuição de município. E às vezes ele vai variando. Então, é determinado pela Constituição Federal quem pode criar leis, legislar sobre determinada matéria ou assunto dentro dos limites permitidos. Agora não é assim. Eu, como estado, como governadora, vou criar a lei que eu quiser. Não. Eu tenho os limites impostos pela Constituição Federal. O que é que determina? A União. A União vai determinar o que eu posso fazer. Não é simplesmente eu fazer o que eu quiser, senão vira uma bagunça. Eu vou ter que fazer dentro do limite imposto pela Constituição Federal. E por que concorrente? Por que concorrente? Porque concorrente é relativo ao complemento. Quem pode complementar a lei na falta de uma norma geral? E a competência para cada ente legislar de acordo com os interesses de cada um para o bem social. Porque a função da União, o porquê a União fazer isso? Qual o sentido? Seria... Bota aí no primeiro slide. Aí o segundo. Aí vem... A União conseguiria fazer isso sozinha, legislar tudo sozinha? De jeito nenhum. Aí surge a delegação de poder. A União vai delegar o poder, entre aspas, para cada estado e município conseguir fazer essa administração. E qual é a solução para isso? As atribuições de competência para cada território. Vira aí, não. Espera aí, calma. Assim é aquele primeiro. Assim.
E por que isso? O que a União quer? Qual a função da União para isso? Qual a finalidade do Estado? A finalidade do Estado sempre é o bem comum, o bem social. Então, nesse sentido, a Constituição Federal vai prever em seus artigos equilíbrios entre os entes federativos para alcançar o bem comum, regidos pelo princípio geral da predominância dos interesses para a distribuição de competência dos entes federativos, levando em consideração a área de interesse de cada ente federativo, União, Estados, municípios e Distrito Federal. O que isso significa? Que cada Estado, município e Distrito Federal vai regir de acordo com a necessidade que ele vê naquele momento do Estado. Por exemplo, no artigo 153, que você determina qual é a competência de criar impostos, que é determinado de quem é a competência, que é da União. Aí a União vai ser competente para criar impostos federais. Se não me engano, 154 é referente aos estados. Então, quando os estados vão criar, tanto que as alíquotas são diferentes. Você vai ver os impostos estaduais, que a gente vai ver logo adiante, as alíquotas entre os impostos, tipo IPVA, são diferentes em cada estado, porque ele vai adequar aquele imposto de acordo com a necessidade de cada estado. Agora, como eu falei anteriormente, com os limites previstos pela Constituição, porque também não vai passar por cima do Estado. E o Estado sempre cria, o que acontece? Uma norma geral. E essa norma geral, às vezes, nem sempre existe para os estados. Aí, na falta de uma norma geral, aí o Estado está vendo que precisa, ele tem uma necessidade de criar uma lei para alguma situação que está acontecendo em algum território, ou estado ou município. E aí, o que ele faz? Na inexistência dessa norma geral, ele cria uma outra norma, quando não existe, né? Essa norma pode ser válida? Pode, se estiver de acordo com os termos da Constituição. Então, ele pode agir dessa forma, que é a competência dele o quê? Estadual, em alguma matéria, de criar lei em relação a algum assunto, alguma matéria. Agora, digamos que depois de que o Estado cria essa lei, essa norma, aí a União vai e volta e cria outra. O que acontece? A lei que o Estado criou vai ser suspensa, vai perder a eficácia, vai perder a validade. Mas não, o que é diferente é ser revogada. Porque se por algum acaso essa lei que o Estado voltou a criar for revogada por uma outra lei, a estadual volta a ter validade e a eficácia vai ser aplicada novamente e volta a produzir efeito. Ok? Então vamos lá, né? Distribuição. A União, o que é a União? É a nação, digamos assim. Ela tem o interesse geral, o interesse dela é geral. O que é o interesse geral? O interesse para todo o território. As normas que ela cria, que a União cria, é para funcionar para todos os territórios, sem distinção. E pode ser internacional. Como assim? A única ente federativo que tem condição de ter relações internacionais é a União. O Estado não tem competência para isso, nem município. Aí que a gente diz que a soberania do Estado, a única soberania autônoma é da União. Estado e município não têm soberania autônoma. Por quê? Porque eles não têm condição de fazer, não têm competência de realizar uma relação internacional. Só quem tem competência para isso, de criar leis internacionais com relação a outros estados, é o Estado, a União. O Estado e o município não têm condições. O Estado, quem fica a competência para os estados? São as matérias ou interesses de assuntos regionais daquela região, como eu falei anteriormente. E o município é as matérias ou assuntos de interesse local, porque o município é mais restrito, geralmente é um lugar menor, né? Aí dá até para você aplicar as normas de uma maneira mais eficaz, a depender do tamanho do município. Técnicas de repartição de competência, né? Existem técnicas de repartição de competências, existem 3, né? A que o Brasil utiliza é a última. A letra A, né? Enumeração dos poderes da União. Fica delimitado na Constituição apenas a atribuição da União, restando toda a sobra para os outros estados. Então o que acontece? Nesses países, que são os exemplos dos Estados Unidos, Austrália e Suíça, a Constituição determina que a competência é atribuída para a União. E tudo que não tiver da União é tudo para os outros, que não Constituição de lá. O que não tiver da União, toda a competência era para o que restar lá. Letra B.
poderes do Estado. Os poderes dos Estados são limitados por lei, enquanto o resto fica limitado ao governo federal, que utiliza muito isso no Canadá. E sei que a nossa Constituição utiliza, prevista na Constituição, é a seguinte: a técnica de repartição de competência, que enumera a enumeração de todas as competências, ou seja, ele enumera todas, a do Estado, a do município e a do Distrito Federal. E a legislação, nesse sentido aí, ele separa de forma equilibrada o que cabe a cada ente federativo as suas atribuições. Exemplo é o Brasil, a Índia e a Venezuela. Aí, como eu falei anteriormente, estou dando exemplo aqui, temos o exemplo do artigo 153, 155 e 156 da Constituição Federal. O 153 é determinado os impostos que são atribuídos às competências para a União. Só a União determina lá os impostos que a União pode determinar. Os impostos que competem à União são determinados pelo artigo 153 da Constituição Federal. A exemplo, como eu falei na estante, tem o IPI, que é o Imposto de Produtos Industrializados, é o imposto federal, o Imposto de Produtos Estrangeiros e as exportações para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, né? Tem outros que eu nem colocar aqui, senão fica muito chato. Quem quiser pode dar uma olhadinha lá no 153, mas tem vários outros que são competentes à União criar esses impostos aí. No artigo 155 já é os impostos que competem ao Estado criar, que são quais? Ao Estado e Distrito Federal. A exemplo, transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. IPVA, que é imposto sobre veículos automotores. Todo mundo conhece, né? É um imposto estadual, como eu falei anteriormente. ICMS, imposto sobre circulação de mercadoria e serviço. O Estado cria esse imposto no sentido de tudo que a gente comercializa, que a pessoa comercializa naquele território, ele acha que tem direito só porque usou o território dele, o Estado. Então ele cobra por isso, porque eu posso aluguel, entre aspas, não é aluguel. Mas assim, tá no meu território, tá passando por mim, então eu vou cobrar, eu tenho direito disso. Aí imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. É o imposto estadual. Ai, tá faltando. Etc. Tem vários, né? Também não ia ficar falando, que ia ficar muito chato. Bora. E o artigo 56 determina os impostos que cabem aos municípios. A exemplo, todo mundo conhece, isso aí todo mundo sabe, IPTU, Imposto Predial, Territorial e Urbano. O ISS é Imposto sobre Serviços. As alíquotas, como eu falei também, são diferentes entre os municípios. Por quê? Justamente por isso, se você observar, um município vai ter um valor e outro vai ter outro. Porque o município tem essa competência de criar de acordo com a necessidade que ele vê. Que ele, eu tenho que arrecadar mais porque meu município está precisando de alguma coisa, então eu vou arrecadar mais para poder ajudar no próprio município. Agora, não é o que acontece. A gente sabe que às vezes aumenta o governador, o prefeito, ou no estado, ou no município, ele embolsa o valor, né? Aí tem o roubo, aí isso que acontece. O mal do Brasil é esse. Mas não era para ser assim. Ele tem a competência para ele agir de acordo com o município. E não é o que acontece, né? Sempre eles usam isso em benefício próprio. E tem a transmissão em serviços, né? A qualquer tipo. Aí continua o artigo, eu não coloquei que era muito grande, mas tem vários outros também. Só foi um exemplo. Em relação às competências da União, né? Temos dois tipos. As competências materiais e a competência legislativa. Na material, você tem a competência exclusiva, que é a privativa ou privativa, e concorrente. E na legislativa, temos a competência exclusiva, privativa e concorrente, que é o nosso assunto de hoje. E na competência constitucionalmente definida para elaborar leis, e quem pode fazer isso? A União Federal. Mas que pode ser suplementada por... Quem tem competência para elaborar leis na Constituição? A União Federal. Mas pode ser suplementada pelo Estado e Distrito Federal também, como eu falei. Eu tinha falado anteriormente, estou reforçando agora. A União cria as leis, que é chamada de norma geral, e o Distrito Federal e o município, o Estado, suplementam isso. Aí daí o nome, competência legislativa, porque competência de poder atribuir a qualidade, quem vai ter a atribuição daquela função. Legislativa, de criar leis. Competência, atribuição de competência para criar leis. Concorrente, por que concorrente?
porque pode ser complementada pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município. Então, a competência da União estabelece normas gerais, mas nos casos de inércia da União, quando não existe essa norma geral, por causa de alguma coisa, a Constituição não cria, pode ser complementada ou criada pelo Distrito Federal, pelos estados e pelos municípios. A exemplo do que eu falei na questão anteriormente dos impostos. Os estados do Distrito Federal poderá se suplementar e legislar também sobre normas gerais, exercendo competência legislativa plena. Então, quando o Estado e o município cria essas leis na suplementação da norma geral, ou criação quando a norma geral não existe, o que está acontecendo? Ele está adquirindo uma competência legislativa plena. O texto desse slide é o que eu tinha falado antes, quando se criou a norma geral e não existe essa norma geral, que a União, ou por algum motivo, não criou, o Estado pode suplementar e o Distrito Federal. Agora, a União resolvendo, depois que o Estado criou, fazer a lei, se contrariar a que o Estado criou, a lei estadual vai ser suspensa, mas não vai ser revogada, ou seja, vai perder sua eficácia. Agora, no caso de vir uma outra lei, de algum outro órgão competente para isso, que tem qualquer lei que vai derrubar uma lei da União, que contraria a lei da União, o que acontece? A norma geral da União é derrubada, é suspensa, e aí a lei estadual volta a ter sua eficácia e volta a produzir efeitos. Como eu falei, suspensão e revogação são coisas diferentes. A lei fica suspensa, mas não revogada. Se vier lei posterior que suspenda a eficácia da norma geral, a estadual volta a ter validade e produzir seus efeitos. A União legisla sobre normas gerais e os estados, os municípios, o Distrito Federal, complementa as normas gerais e cria as leis complementares. Daí o nome, gente. Competência legislativa concorrente, já falei por quê, da União. Por que da União? Porque a União que é o mentor disso tudo, ele que tem o poder de gerir isso daí e determinar as competências de cada um. Ele que determinar. Um exemplo claro aqui. A competência para legislar sobre o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação deve ser organizada por colaboração entre estes entes. Cada ente, o Estado, o município e o Distrito Federal vai colaborar em relação a esse assunto aí, essa matéria, que é a nacional, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Vai existir uma colaboração, cada um tem que cooperar, colaborar, né? Cabendo à União dispor sobre as normas gerais, legislar, Distrito Federal, legislar concorrentemente, daí o nome, os municípios e Distrito Federal legislarem concorrentemente, é o nome, como eu tinha falado anteriormente, concorrente, eles concorrem, colaboram para que o que a União está querendo fazer seja alcançado para o fim social. Então eles unem forças, entre aspas, para que a União consiga atingir esse bem comum, que é o fim social, que eu tinha falado nos primeiros slides, que é a função social do Estado. Para que serve o Estado? Para que isso? Para que essa atribuição? Para que se consiga, com a cooperação de todos, atingir o bem comum, que é a função de um Estado, de um país. Estado é um sistema de país aqui, né? Então é para isso. Daí o nome concorrente. Eles concorrem para a colaboração do bem comum. Legislar concorrentemente sobre suas peculiaridades, complementando a referida norma de acordo com o seu âmbito de atuação, ou regional, ou local, ou estadual, né? Como eu te falei anteriormente, que é o território maior da União, o território da União. Aí eu finalizando aqui com o artigo 24 da Constituição Federal, não coloquei todo porque é imenso, não ia dar aqui, mas se tiver interesse pode ir lá e olhar, sem problema. E dispõe, o que o artigo 24 dispõe? Sobre as competências legislativas concorrentes da União na letra da lei. É tudo que eu falei aqui, que eu falei mais teórico. Só que o artigo 24 determina isso na letra da lei. O que é a letra da lei? Como está escrito, como a lei determina exatamente o que está. Então, a resumo, são as especificações do que eu disse. Ele determina justamente quais são as competências do Estado, do município e do Distrito. Então, quais são as disposições do artigo 24 da Constituição Federal? Dispõe sobre a competência legislativa concorrente da União na letra da lei. 1. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. 2. Orçamento,
indústrias e serviços forenses. 5. Produção e consumo. 6. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo, dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, paisagístico, etc. Que são inúmeros. Quem tiver interesse, vai lá. E fica até bom que adquirir mais conhecimento. Então, só finalizando aqui, a gente sabe que tem aquele símbolo, né, nacional, escrito República Federativa do Brasil. Só para finalizar, por que esse nome, República Federativa do Brasil? Cada um desses nomes tem um sentido e eu vou explicar agora. O Brasil, como forma de Estado, é federal. Por isso, o nome Federativa. República Federativa. Né? Onde é através de um processo centrífugo, como eu falei. O que é centrífugo? De dentro para fora. Né? Os estados foram estavam sendo repartidos, mas aí resolveu juntar. Para poder que a União pudesse ter controle sobre isso e dividir as competências para os estados e municípios. Então foi sendo criado, e assim dessa forma foi sendo criado os territórios, né? Estados que formam a União e não tem soberania autônoma. O Estado não tem soberania autônoma. Só quem tem soberania autônoma é a União. Por quê? Porque só ele pode tratar sobre a matéria de assuntos internacionais. Estado e município não pode, não tem competência para isso. Tem como forma de governo, e olha só, ali foi o que eu falei, ao Estado, a República, a Federação, né? O tipo, a forma que foi dividida em federação. E agora, em relação à forma de governo, qual é a forma de governo do Brasil? República. Daí vem o nome República. República Federativa. República em relação à forma de governo e a federativa em relação ao Brasil ser uma federação em sua forma de Estado. República Federativa do Brasil. Então, como eu expliquei, República, aquele emblema, República Federativa do Brasil, o emblema aí bonitinho, República Federativa do Brasil. Em que ano? 15 de novembro de 1889, quando foi proclamada a República Brasileira. Bom, gostaram? Se não gostaram, tentem dar o melhor de mim. E tá ótimo aí, obrigada.